Estamos de volta no nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, uma mensagem urgente para a vida da igreja. Nós tivemos uns dias parados, mas quero dizer que foi proposital para que nós pudéssemos compreender melhor a grandeza desse livro naquilo que nós vemos em nossos dias hoje, principalmente nesse período que nós passamos como país em relação à mudança de governo ou firmar o mesmo governo, e nós temos aí aspectos que foram levantados, né, nesse período, né, que estava um tanto camuflado, estava um tanto guardado dentro de nós e que de uma forma ou de outra foi reaceso ou aceso nesse momento. Tudo isso que está vivendo, né, a sociedade, nós estamos enxergando as respostas, né, aquilo que a sociedade está se colocando neste período, né, tem a ver com a razão do que está escrito também no livro do Apocalipse, como a sociedade, né, se portaria até quando Cristo retornasse para buscar a sua igreja. Nós estamos ainda no capítulo 1, hoje, versículo 10, que é a continuação do vídeo anterior. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, volte, retorne, assista para nós compreendermos, porque nós vamos ver parte por parte até o final desse livro, se assim Deus permitir. O versículo 10 diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim grande voz como de trombeta. Né, João, né, falando aqui quando é dado a ele a revelação das coisas que estavam presentes, lembrando das coisas futuras e das coisas que se fizeram no passado e que traz uma resposta para o presente e também para o futuro daquele momento. João então achou-se em espírito, diz o texto, lembrando que ele está, né, na ilha de Patmos, está preso por pregar a palavra de Deus, né? Havia uma perseguição contra a igreja, e essa perseguição permitida por Deus foi para que a igreja também crescesse, para que a igreja também pudesse espalhar-se, para levar o evangelho para todas as nações, conforme o cumprimento das Sagradas Escrituras. Nem sempre, né, a perseguição à igreja é motivo de preocupação. Pelo contrário, como cristãos, nós temos que estar preparados para todos os momentos, diante daquilo que Deus permite a nós, para que nós, nesse momento, possamos, sim, abrir a nossa voz, falar o Evangelho, mostrar Cristo como Senhor e centro das nossas vidas, coisas que deveriam estar acontecendo entre nós. Apesar então dele estar, João, fisicamente na ilha de Patmos, naquele dia, né, ele se achou em espírito, e diz o texto, no dia do Senhor. A ilha então do exílio transforma-se no quê? Numa porta do céu, né? Tanto é que no capítulo 4, a gente vai chegar lá, vem mostrar que ele em espírito, ele vê o trono de Deus e Deus governando todas as coisas, porque tudo está no controle de Deus. A ilha, então, transformou-se nessa porta do céu. Em Patmos, ele enfrentou a dor do exílio, mas em espírito, então, ele entra na sala do trono. Do qual trono? Onde Deus está sentado, governando. Em Patmos, nós podemos olhar que nós podemos sofrer, né? Mas em espírito nós reinamos, estamos com Cristo, porque somos cidadãos do reino de Deus. Nós não somos cidadãos desta terra, nós somos peregrinos nessa terra, nós caminhamos nessa terra, nós somos a única nação santa nessa terra, a única nação, né, que tem Deus como Senhor. E nós caminhamos, mesmo que nós venhamos a sofrer. Um texto bíblico que nós precisamos entender é isso: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A única nação sobre a face da terra que tem Deus como Senhor, não é as nações que estão, mas é a igreja, o povo de Deus sobre a face da terra, o que leva o nome de Deus em si, né? Aquele que está transmitindo as verdades de Deus e que vive como cidadão do reino aqui na terra. Deus então transforma então nossas tragédias,
né, diante das questões sobre a face da terra, que outros reinos vêm contra nós, igreja, reino de Deus, ele transforma isso em triunfo glorioso. Né? Então, por isso, Apocalipse é um livro não para temer, mas é um livro para animar, para fazer a igreja caminhar e prosseguir. Né? Nós vemos muito cristãos temerosos. Cristãos temerosos ainda não entenderam o contexto de ser aqui na face da terra e viver como igreja na face da terra. Aqui então, nós vemos João. João na ilha de Patmos, no exílio, ele vê a glória de Deus, ele entra na presença de Deus. Por isso a palavra que dia do Senhor. Existem 4 expressões técnicas no Novo Testamento. Cada uma delas, falando sobre o dia do Senhor, aponta para uma época diferente. As 4 expressões são as seguintes: dia do Senhor em Jesus Cristo, dia do Senhor Cristo ou o Filho do Homem, dia de Deus ou do Senhor no sentido próprio e dia do Senhor que está no nosso texto em foco. Dia do Senhor em Cristo Jesus se relaciona exclusivamente com o arrebatamento da igreja. Arrebatamento que será apenas um. Nós vamos ver isso. Não vamos ver mais do que um arrebatamento no livro do Apocalipse. Segundo, dia de Cristo, do Senhor ou do Filho do Homem está relacionado com esse seu retorno à terra com poder e grande glória para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, né, e cumprir todas as coisas. Dia do Senhor ou dia de Deus é o sentido do relacionamento que está relacionado com o quê? Com o fim de todas as coisas ou o juízo final. E dia do Senhor que está no nosso texto, né, não é nenhuma desses momentos que João está agora diante da revelação do Senhor, quando ele se acha em espírito no dia do Senhor. Está relacionado com o dia da mensagem da ressurreição de Cristo. É isso que precisamos compreender também. A presente expressão dia do Senhor significa o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tá? É isso que nós precisamos olhar, que João então está trazendo para nós nesse momento. Por que eu estou dizendo que esse dia do Senhor, então, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo? Essa expressão Senhor só ocorre depois da ressurreição. Olha em Lucas, capítulo 24, no versículo de número 3, ele diz assim: mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus, que é o período da ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando, Jesus foi morto, ele foi sepultado, seu corpo ficou ali 3 dias e 3 noites para cumprir todas as profecias. Né? E quando passou o Shabat, as pessoas foram, as mulheres foram ao sepulcro, depois os discípulos foram ao sepulcro, já Jesus não se encontrava. Eles encontraram sim, né, a expressão daquilo que os anjos disseram, o que vocês procuram já ressuscitou. Né? Então essa expressão vai acontecer somente depois da ressurreição, identificando também, né, nesse momento, os cristãos com o primeiro dia da semana. Né? Marcos capítulo 18, o verso de número 9, ele vai dizer da seguinte forma: Marcos 16, desculpa, eu estou confundindo aqui. Verso 9: havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então nós vamos ver aqui, Jesus havia ressuscitado e de manhã cedo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro, né, e não encontra o corpo de Cristo. Ela vai encontrar, sim, um anjo fala para ela que Jesus já ressuscitou. Né? Jesus vai se apresentar a ela, sim, mas ele já ressuscitado. Tá? Essa é a expressão que nós temos então identificado no primeiro dia da semana.
Por isso que para o cristianismo, o primeiro dia da semana contrasta bastante com a expressão do Shabat ou o sétimo dia do Velho Testamento. O Shabat ele recordava o quê? Recordava o descanso na criação, que nós vamos encontrar lá em Êxodo capítulo 20, verso 11, e em Êxodo capítulo 31, verso 7. O domingo, o primeiro dia da semana, neste caso, fala da mensagem da ressurreição. É isso que nós vemos aqui no capítulo de Marcos 16. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 16. Passado o sábado, qual sábado? Shabat, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram os aromas para irem embalsamá-lo. E verso 2: E muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao desportar do sol, foram ao túmulo. E elas foram com uma preocupação: quem que vai abrir a pedra para que nós possamos embalsamar o nosso Senhor? Entretanto, quando elas chegam lá, diz o verso 5, verso 4, elas viram que a pedra já estava removida porque era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpresas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e este ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar que tinha posto. Então, quando elas chegam lá, elas recebem a mensagem da ressurreição através do anjo que está ali naquele lugar. Porque passou o sábado, elas vão para embalsamar Jesus, mas Jesus já não se encontra. Por isso que o domingo é a mensagem da ressurreição. Quando vemos o Shabat, vemos que no sétimo dia Deus fez o quê? Deus descansou porque Ele completou toda a sua obra daquele momento, quando nós falamos sobre aquilo que Gênesis vem falar sobre os 6 dias da criação. No sétimo ele descansa. No primeiro dia da semana nós temos o quê? Cristo em atividade incessante, porque ele ressuscita, ele vai aparecer àquelas mulheres, ele vai aparecer aos discípulos, ele vai ficar 40 dias sobre a face da terra, ainda instruindo os seus discípulos. Então nós vamos ter o quê? Esse primeiro dia como dia de atividade, não de descanso como era no Shabat. Porque o Shabat comemorava o quê? Uma criação acabada naquele momento. O domingo não. O domingo, o primeiro dia da semana, rememora uma redenção consumada. Não a criação acabada, mas a redenção consumada. O Shabat era um dia de obrigação legal para Israel. Estava parte dos mandamentos do Senhor para Israel. O domingo, o primeiro dia da semana, nós vemos aqui um culto espontâneo na vida daqueles seguidores de Jesus Cristo. O Shabat é mencionado em Atos somente com referência aos judeus. E no resto do Novo Testamento, só 2 vezes nós vamos encontrar, que vai estar lá em Colossenses capítulo 2, verso 16, que é uma crítica que Paulo está fazendo sobre os judaizantes, e em Hebreus capítulo 4, verso 4, que Hebreus está, sim, sendo dirigido ao povo hebreu, agora mostrando Cristo como o Senhor, sobre todas as coisas. No capítulo 4, verso 4, nós vamos encontrar essa expressão sábado ou Shabat, somente 2 vezes então. O Shabat era o quê? Um dia de repouso total para Israel. Para os cristãos, esse repouso teve lugar no momento em que ele aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele entra já no descanso do Senhor ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que o primeiro dia da semana ou o domingo, nós vamos ter então algo não como legalismo na nossa vida, mas como espontaneidade diante do Deus que já nos salvou, e que nós queremos estar na sua presença. Hebreus capítulo 4, deixa eu pegar aqui só para nós vermos, e o verso de número 3, ele vai dizer da seguinte forma: Nós, porém, que cremos
que cremos sim, aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida, né? Aquele que Cristo o chamou, né? Ele reconheceu o chamado de Cristo na sua vida. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, mas aqueles que creem em Cristo já entram então no seu descanso, ou seja, ele já tem o Shabat sobre a sua vida, né? E ele tem esse dia do Senhor como a mensagem da salvação e que ele está em louvor, em gratidão nesse dia diante de Deus e levando essa mensagem continuamente na sua vida perante as pessoas, ok? Então essa é a questão de João, então, quando ele entra no dia do Senhor, tem essa relação então com aquilo que Cristo fez, né, e que está agora na vida da sua igreja. A revelação é dada agora então para João a partir desse momento. Ele recebe essa revelação no dia do Senhor. Qual o objetivo dele receber essa revelação? Para ele estar transmitindo a mesma. Dia em que a igreja celebra então a vitória do Senhor sobre a morte, dia da ressurreição, dia da esperança, que é dirigida nos seus sentidos para uma consumação, para a renovação do mundo. Essa é a esperança da consumação final de todas as coisas, dos novos céus e nova terra. Lá naquela solidão então da ilha, isolado, exilado, João ouve uma voz. Por quê? O texto também coloca bem isso enfaticamente. Por quê? Roma havia proibido João de ter acesso, de ter contato com seus irmãos perseguidos. Ele estava isolado, ele estava exilado. Mas Roma não poderia proibir João de ter contato com o trono de Deus. Isso que precisamos compreender. Como igreja, nós temos contato com o trono de Deus e nada, meus queridos, nada vai poder mudar isso na história. Homem nenhum tem poder para mudar isso na história. Nem mesmo a morte, porque a igreja triunfa sobre todas as coisas. As portas do inferno, as portas da morte não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, contra aquele povo escolhido por Deus, povo de propriedade dele, povo que é uma nação santa sobre a face da terra. Essa nação, então, que é feliz porque tem o Senhor, como o tudo na sua vida. Nada, mundo, forças humanas politizadas não podem proibir o nosso contato com o céu. Podem fechar a porta da igreja? Podem. Podem fechar a instituição CNPJ, igreja? Podem. Mas nós, igreja, que somos, jamais, nada. O mundo e as forças mundanas politizadas não podem nos proibir de ter o contato com os céus e nem podem nos intimidar de continuar sendo o seu povo sobre a face da terra e levando a sua mensagem para todo aquele que nele crê venha ser salvo. É isso que precisamos compreender. Paremos de ter medo com relação às forças humanas e com o poder instituído humano sobre a face da terra. Deus é o Senhor da nossa história e da nossa vida. Ele está no trono e Ele comanda sobre todas as coisas. Com voz de trombeta Ele fala, com voz grande, com voz de comando que ele está diante da sua história. E é dessa forma que Ele se faz revelar a João. João focaliza aqui então uma grande voz, uma voz que está diante dele. Como, diz o texto, é bem enfático, essa voz é como algo. Significa o quê? Que João tenta descrever essa voz de forma que é indescritível. É a voz do Senhor, por isso ele fala como que. A palavra como vai aparecer aproximadamente no livro do Apocalipse 70 vezes, falando sobre Deus na sua inteireza da história sobre a face da terra. Então João ouve a voz, por detrás dele grande voz como de trombeta. A visão começa então com audição. A visão não começa com ouvir, mas com o ouvir. Ouvir algo que está por trás.
né, para que João não fosse confundido com o quê? Com vozes paralelas. O povo de Deus não pode ser confundido com vozes paralelas que vêm até ele. Essas vozes fake news, essas vozes outras que aparecem. Não, ele tem que ouvir a voz de Deus. Ele não tem que ter a visão no mundo, mas ele tem que ter os seus ouvidos para Deus e ouvir Deus diante de si. Aquela voz como de trombeta, ou algo sobrenatural, algo poderoso, né? Algo até mesmo assustador, né? Diante da história sobre a face da terra. Essa voz vem então até João com um comando, e aí entramos no verso de número 11, dizendo: o que vês, escreve em livro. Primeiro, ouça. Agora você vai passar a ver. Escreve em livro. E manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que as 7 igrejas representam o quê? A igreja sobre a face da terra. Não era só essas 7 igrejas que existiam, né, mas era o quê? Para mostrar o todo. Né, e para mostrar o que? A história por trás de tudo isso na face da Terra. A ordem, então, de escrever vai ocorrer nesse livro por 13 vezes. 13 vezes nós vamos ver, né, na história essa ordem, começando pelo verso 11 do capítulo 1, e depois nós veremos mais vezes essa ordem de escrever neste livro. E essa ordem ocorre aqui, uma vez em cada uma das 7 cartas. Todas as 7 cartas, a ordem está presente, escreve. Né? O intuito de Jesus Cristo era o quê? Que a revelação fosse preservada para as gerações seguintes e que até hoje, né, como melhor maneira de preservar uma comunicação é justamente escrevendo-se, né, para que possa entender, possa conhecer, possa olhar para aquilo que está sobre sua vida. Lembrando aquilo que os reformadores sempre disseram, né, e nós temos como verdade sobre nós. A Bíblia nós temos numa mão, né, o jornal na outra, porque nós não vemos o jornal pelo jornal, nós vemos através das Escrituras Sagradas sobre nós, ela que nos dirige, ela que nos acompanha para nós entendermos o nosso momento hoje. Tá? Observemos bem então essa frase: escreve em livro e manda. Isso nos dá a entender que não só a carta endereçada à igreja deveria ser lida, mas também todo o conteúdo do livro precisaria ser lido e entendido. Escreve em livro e manda. Não era só as cartas, mas era o todo do livro. A posição geográfica da igreja aqui, é isso que é interessante: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, formava um círculo, né, se nós pegássemos essas cidades para nós compreendermos. Logo, então, as cartas deveriam fazer o quê? Circular, né? Era para ser enviadas. As cidades foram numeradas a partir de Éfeso, na direção norte para Esmirna, daí para Pérgamo, ao norte de Esmirna, então atravessando para o sudeste até Tiatira, descendo para Sardes, né, daí para Filadélfia, a sudeste de Sardes, então em Laodiceia, a sudeste de Filadélfia. Nós temos um círculo sendo rodado aqui. Logo, essa carta deveria ser circular. O que vês, escreve em livro. Essa foi a ordem. A mensagem precisa ser registrada fiel e de forma perpétua. A ordem é dada, então, não somente para ali, mas para todo o livro. Isso eleva, então, a profecia desse livro, a última profecia, a profecia de Jesus Cristo, para uma categoria normativa, para toda a igreja em todos os tempos, ou seja, para nós. Todo o plano de Deus deveria ser escrito, foi escrito e é para nós e precisamos compreender. Logo, o verso 19 fala de coisas que precisamos compreender do passado, do presente e coisas também futuras, se nós olharmos para todas essas coisas. Indo lá para Apocalipse, capítulo 1,
Verso 19: Escreve, pois, as que viste passado, as que são presente e as que hão de acontecer depois destas, as que viste passado, as que estão, né, que estão acontecendo, que era presente na vida de João, e as coisas que hão de acontecer, sim, as coisas que vão acontecer, né, depois desse momento na vida de João. Assim, então, nós temos o que nesse livro? Nós vemos nesse livro uma atualidade em todo o tempo, né? Por isso temos que ler esse livro, Apocalipse, e entender isso não apenas futuro, mas passado, presente e futuro, né? Toda a história, né, se concretizando a partir dessa revelação também, que vai descrever o quê? É um livro diferente dos demais livros da Bíblia, não, ele vem contar toda a história, ele volta para Gênesis passado, ele vai para o Velho Testamento, ele vai para Cristo, né, e ele vem para os nossos dias. É isso que precisamos compreender, então, nesse livro também. E esse livro era para ser enviado às 7 igrejas. Essas cidades, então, eram sedes administrativas, né? Por isso, a área de concentração, né, que precisamos entender. Né? Essa é enviado para 7 igrejas, é enviado para os cristãos que estão morando em cidades administrativas, sendo administrada por homens, né? E é interessante que precisamos entender nessas cidades. Havia uma concentração do culto ao homem, o culto ao imperador, né? As cidades estavam dependentes de alguém na terra humano, né? E valorizavam esse alguém humano sobre a face da terra e também prestavam culto a esse, né? Colocava ele quase que em pé de igualdade com o Senhor, né? E que a igreja está ali e a igreja tem que entender, não cultuamos homens, não buscamos homens, não é nos homens que nós vamos ter a solução para a nossa vida. É o Senhor, é Cristo, Ele dirige a nossa vida, somos cidadãos do reino, né, e pertencemos a essa nação santa, esse povo de propriedade particular dele. Né, e é a Ele que nós devemos seguir e é a Ele que nós vamos ouvir e viver sobre a face da terra. Não vamos colocar o homem em pé de igualdade com Cristo, meus queridos. Olha o que está acontecendo em nossos dias hoje. Barrabás foi solto para que Cristo pudesse cumprir a sua palavra em nós, né, daquilo que Deus fez por nós. Ele precisaria morrer pelos nossos pecados. Né? Ninguém vai se igualar a Jesus Cristo. Ninguém. Precisamos compreender isso. Né? O que foi crucificado naquela cruz foi Cristo Jesus para nos salvar. Ninguém pode ser como Cristo, por favor. Não vamos concentrar a nossa vida num culto ao homem, na esperança ao homem líder sobre uma nação terrena. Era isso que estava vivendo aquele momento. Nada diferente dos nossos dias. Acorda, igreja, precisamos olhar para isso. Então nós temos aqui uma visão de alguém falando. E aí nós vamos entender, então, quem que está dizendo isso? Quem que vai estar comentando essas coisas para João naquele momento, quando ele se encontra em espírito no dia do Senhor? Verso 12. Voltei-me para ver para quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Não vi a pessoa naquele momento, João está dizendo. Eu vi o quê? Eu vi 7 candeeiros de ouro, né, diante daquela voz que fala comigo. Então João se volta para ver de onde partia a voz. A voz partia de onde? E ele teve a sua primeira visão, então, aqui, de 7 castiçais, os 7 candeeiros de ouro. Né? Por que ele tem essa visão aqui nesse momento de 7 candeeiros de ouro? No santo lugar do templo dos judeus do Velho Testamento, havia um único castiçal com 7 braços. E esse castiçal ele recebeu destaque por representar Israel. Esse candeeiro que estava lá no templo do Velho Testamento representava Israel como um todo.
Se você for lá em Zacarias, o profeta, no capítulo 4, verso 2, você vai encontrar essa expressão de representação de Israel. Na visão, então, os castiçais vai representar o Israel de Deus sobre a face da terra também. Mas qual Israel? Do Velho Testamento? Não. Agora não é um castiçal, são 7 castiçais de ouro. É o que diz o texto para nós. Voltei-me para ver quem falava comigo, vi 7 candeeiros de ouro, 7 castiçais. Agora é diferente. Por quê? Os castiçais representavam as igrejas, as 7 igrejas que nós temos ali como lembrança. Por que representa a igreja e por que a igreja é um castiçal nesse momento dessa visão? Porque a igreja precisa ser a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 13, vós sois a luz do mundo. A igreja não pode ser as trevas para o mundo, e a igreja não pode viver esse período de trevas sobre elas novamente, como está querendo viver agora. A Idade Média fez isso. Na Idade Média nós temos uma igreja vivendo uma idade de trevas. Nossa igreja precisa ser a luz do mundo, não vamos voltar a esse contexto novamente. Nós nos libertamos desse contexto. Nós não vamos viver agora no erro novamente, nós não vamos viver na mentira novamente. O pai da mentira é o diabo, ele sim é o pai da mentira e todos que seguem a mentira junto com ele. Nós temos que ser luz no mundo. Por isso que, apesar de ter o castiçal, o candeeiro da antiga aliança, 7 braços, mesmo assim podemos ver que Israel era um só, estava ligado a uma só peça. A peça era o pedestal, mostrando que mesmo 7 braços, Israel era um só. Israel mesmo dividido, e dividido em 12 tribos, era em mesmo tempo unido num só pedestal. Qual era o pedestal que unia Israel do Velho Testamento? A lei do Senhor. Vá lá em Números, capítulo 9, verso 14, que você vai ver isso. A lei do Senhor era o pedestal. Agora, nós, Israel de Deus, que é a visão que nós temos aqui de João, nós precisamos olhar para essa nova aliança que Jesus interpretou para João. Nessa nova aliança que Jesus interpreta para João nesse momento, os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Verso 20, que nós temos aqui do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, agora é Jesus falando diretamente com João, e aos 7 candeeiros de ouro, os castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, são os líderes dessa igreja. E os 7 candeeiros, ou 7 castiçais, são o quê? São as 7 igrejas, porque é o povo de Deus sobre a face da terra, um único povo. Agora nós podemos entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é Senhor sobre este povo, a sua nação, a igreja sobre a face da terra. Não está falando de outras nações sobre a face da terra. As outras nações jaz no maligno, não adianta. A única nação que tem Deus como Senhor e é a nação que leva o seu nome, somos nós, igreja. Acordemos para isso. Olha o momento que estamos vivendo hoje, mundialmente, e que estamos vivendo hoje como Brasil, para nós compreendermos bem esse fato. Nós, igreja, o que somos e como nós estamos reagindo este momento sobre a face da terra. Somos uma igreja ataviada, santa, adornada, ou nós nos prostituímos com os valores da terra e com os encantos da terra e com os poderes humanos terrenos sobre a face da terra? Senhor, é só um sobre nós, Jesus Cristo. Vamos olhar para isso. É isso que nós vemos já logo no início desse livro, quando ele abre as portas agora para as visões que João vai estar tendo. E na sua visão, e é o próximo vídeo que nós vamos analisar, é o vídeo de número 11, este é o vídeo de número 10, que nós vamos analisar, é o Cristo glorificado. É isso que nós vamos ver na semana, no vídeo que teremos em breve, ok? Por que o Cristo glorificado? Porque Cristo é o Senhor. Cristo é aquele que tem o comando sobre a história hoje, que
vai desatar os 7 selos para que esse comando essa história seja completada sobre a vida, sobre a face da terra, na direção de Deus que está no trono e dirige e governa sobre todas as coisas. Vamos entender isso? E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe como povo dele, que nós não venhamos a ser choro, mas alegria na terra, que nós não venhamos a ser uma igreja desfigurada, mas que nós venhamos a ser uma igreja de fato, que é luz sobre as trevas, uma igreja que sabe quem ela é e que é peregrina, porque ela está aqui, mas ela não é daqui deste momento. Os valores terrenos ficam, nós temos que ir para o eterno. Que Deus te abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Agora nós vamos prosseguir mais avante sobre o livro do Apocalipse. Qualquer dúvida, me procure. Qualquer dúvida, fale comigo, mande mensagem. Aqueles que estão no grupo podem estar falando sobre isso. Seria bom nós discutirmos esse assunto em grupo, não levando para momentos politizados que nós temos hoje sobre interpretações humanas e terrenas sobre a face da terra, mas olhando a partir disto. Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, nós, nação santa sobre a face da terra, povo dele que leva o seu nome, por isso somos cristãos. É isso que nós devemos ver e descansar a nossa esperança somente no Senhor. Ok? Forte abraço, até a próxima.